Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7, Drona Parva. 13º dia de batalha. Abhimanyu Bada Parva. Capítulo 125. Yudhishthira manda Bhima atrás de Arjuna e Satyaki. Sanjaya disse: quando o exército dos Pandavas estava assim agitado por todos os lados, os Partas e os Panchalas e os Somakas recuaram para uma grande distância. Durante a continuação daquela batalha violenta, de arrepiar os cabelos, e daquela carnificina geral como aquela que acontece, ó Bharata, no fim do Yuga, quando, de fato, Drona de destreza formidável estava repetidamente proferindo gritos leoninos, e quando os Panchalas estavam sendo enfraquecidos e os Pandavas massacrados, o rei Yudhishthira o Justo, falhando naquela batalha em encontrar qualquer refúgio naquela situação difícil, começou, ó rei, a pensar em como a questão terminaria. Lançando seus olhos em volta na expectativa de ver Savyasashin, Yudhishthira, no entanto, não viu nem aquele filho de Pritha nem Madhava. Não vendo aquele tigre entre homens, isto é, Arjuna de estandarte de macaco, e não ouvindo também o som do Gandiva, o monarca ficou cheio de ansiedade. Não vendo Satyaki também, aquele principal dos guerreiros em carros entre os Vrishnis, o rei Yudhishthira o Justo ficou igualmente ansioso. De fato, não vendo aqueles dois principais dos homens, Yudhishthira não conheceu paz. O rei de grande alma Yudhishthira o Justo, de armas poderosas, temendo a má opinião do mundo, começou a pensar no carro de Satyaki. O neto de Sini Satyaki, de destreza verdadeira, aquele dissipador dos medos de amigos, foi enviado por mim no rastro de Palguna. Eu tinha somente uma fonte de ansiedade antes, mas agora eu tenho duas. Eu devo ter notícias de ambos, Satyaki e Dhananjaya, o filho de Pandu. Tendo despachado Satyaki para seguir no rastro de Arjuna, quem eu mandarei agora no rastro de Satyaki? Se por todos os meios eu me esforçar para obter informações de meu irmão somente, sem perguntar por Yudhana, o mundo me repreenderá. Eles dirão que Yudhishthira, o filho de Dharma, tendo perguntado por seu irmão, deixa Satyaki da linhagem de Vrishni, aquele herói de destreza infalível, à sua sorte. Temendo, como eu temo, a repreensão do mundo, eu devo portanto, enviar Vrikudara, o filho de Pritha, no rastro do Madhava de grande alma. O amor que eu tenho pelo herói Vrishni, por aquele guerreiro invencível da tribo Satvata, Satyaki, não é menor do que o amor que eu tenho por Arjuna, aquele matador de inimigos. O alegrador dos Sinis, além disso, foi colocado por mim para uma tarefa muito pesada. Aquele guerreiro poderoso, no entanto, ou por causa do pedido de um amigo ou por aquele de honra, entrou dentro do exército Bharata como uma cara no oceano. Alto é o barulho que eu ouço de heróis que não recuam, lutando juntos contra aquele herói Vrishni de grande inteligência. Sem dúvida, eles são muitos para ele. Chegou a hora, portanto, quando eu devo pensar em seu resgate. Parece-me que armado com o arco, Bhimazena, o filho de Pandu, deve ir lá onde aqueles dois poderosos guerreiros em carros estão. Não há nada sobre a terra que Bhima não possa aguentar. Se ele lutar com determinação, ele é um páreo em batalha para todos os arqueiros no mundo. Dependendo da força de seus próprios braços, ele pode oferecer resistência a todos os inimigos. Confiando na força de braços daquele guerreiro de grande alma, nós pudemos voltar de nosso exílio nas florestas e nós nunca fomos derrotados em batalha. Se Bhimazena, o filho de Pandu, proceder daqui até Satyaki, ambos Satyaki e Palguna derivarão verdadeiro auxílio. Sem dúvida, eu não devo sentir qualquer ansiedade por Satyaki e Palguna. Os dois são talentosos com armas, e o próprio Vasudeva está protegendo eles. Apesar de tudo isso, eu me sinto ansioso por conta deles. Eu devo sem dúvida procurar remover minha ansiedade. Eu irei, portanto, designar Bhima para seguir na esteira de Satyaki. Tendo feito isso, eu devo considerar meus planos completos para o resgate de Satyaki. Yudhishthira, o filho de Dharma, tendo decidido isso em sua mente, dirigiu-se a seu quadrigário e disse: leve-me até Bhima.
ouvindo a ordem do rei Yudhishthira o Justo, o quadrigário que era versado em conhecimento sobre cavalos, levou aquele carro ornado com ouro para onde Bhima estava. Chegando à presença de Bhima, o rei, se lembrando da ocasião, ficou emasculado pela dor, e pressionou Bhima com diversos apelos. De fato, dominado pela aflição, o monarca se dirigiu a Bhima. E essas foram as palavras: ó rei, que Yudhishthira o filho de Kunti então disse para ele: ó Bhima, eu não vejo o estandarte daquele Arjuna, que em um único carro subjugou todos os deuses, os Gandharvas e Asuras. Então Bhimasena, dirigindo-se ao rei Yudhishthira o Justo que estava naquela situação, disse: nunca antes ouvi tuas palavras afligidas com semelhante desânimo. De fato, antigamente, quando nós estávamos tomados pela angústia, tu eras nosso confortador. Anime-te, ó Rei de Reis, diga o que eu devo fazer por ti. Ó concessor de honras, não há nada que eu não possa fazer. Diga-me quais são tuas ordens, ó o principal da linhagem de Kuru. Não coloque teu coração na aflição. Para Bhimasena então, o rei com rosto triste e com olhos banhados em lágrimas disse, suspirando como uma naja preta, os sons da concha Panchajanya, colericamente soprada por Vasudeva de renome mundial, está sendo ouvido. Parece, a julgar por isto, que teu irmão Dhananjaya jaz hoje sobre o campo, privado de vida. Sem dúvida, Arjuna tendo sido morto, Janardana está lutando. Aquele herói de grande poder, confiando em cuja bravura os Pandavas estão vivos, ele para quem nós sempre nos dirigimos em tempos de medo como os celestiais em direção ao seu chefe de 1000 olhos, aquele herói, à procura do soberano dos Sindhus, penetrou na hoste Bharata. Eu sei disso, ó Bhima, ou seja, que ele foi, mas ele ainda não voltou. Escuro em cor, jovem, de cabelos encaracolados, muito bonito, poderoso guerreiro em carro, de peito largo e braços longos, possuidor do andar de um elefante enfurecido, de olhos da cor de cobre polido e como aqueles de um chakra, aquele teu irmão aumenta os temores de inimigos. Abençoado sejas tu, essa é a causa da minha aflição, ó castigador de inimigos. Por causa de Arjuna, ó tu de braços fortes, como também por causa de Satyavata, minha angústia aumenta como um fogo ardente alimentado com libações de manteiga clarificada. Eu não vejo seu estandarte. Por isso eu estou entorpecido pela tristeza. Sem dúvida, ele foi morto, e Krishna, hábil em batalha, está lutando. Saiba também que o tigre entre homens, aquele poderoso guerreiro em carro Satyavata, está morto. Pai. Satyaki seguiu na esteira daquele outro poderoso guerreiro em carro, com teu irmão. Sem ver Satyaki também, eu estou entorpecido pela angústia. Portanto, ó filho de Kunti, vá para lá, onde Dhananjaya está e Satyaki também de energia poderosa. Se, é claro, tu pensas que é teu dever obedecer minhas ordens, ó tu que és conhecedor do dever, lembre que eu sou teu irmão mais velho. Tu deves pensar que Satyaki é mais caro para ti do que o próprio Arjuna. Ó filho de Pritha, Satyaki partiu, pelo desejo de fazer bem a mim, no rastro de Arjuna, o rastro que não pode ser trilhado por pessoas de almas vis. Vendo os dois Krishnas e Satyaki também da linhagem Satyavata são zenteiros, me envie uma mensagem, ó filho de Pandu, por proferir um rugido leonino. Capítulo 126. Bhima parte, matando irmãos de Duryodhana. Bhima disse, aquele carro o qual antigamente levou Brahma e Isana e Indra e Varuna para a batalha, sobre aquele carro, os dois Krishnas partiram. Eles não podem ter medo do perigo. Colocando, no entanto, tua ordem sobre minha cabeça, veja, eu estou indo. Não te aflija. Encontrando com aqueles tigres entre homens, eu te mandarei notícias. Sanjaya disse. Tendo dito essas palavras, o poderoso Bhima começou a se preparar para partir, reiteradamente transferindo Yudhishthira para Drishtadyumna e para os outros amigos da causa Pandava. De fato, Bhimasena de força imensa, se dirigindo a Drishtadyumna, disse,
É sabido por ti, ó alto de armas poderosas, como o poderoso guerreiro em carro Drona está sempre de prontidão para capturar o rei Yudhishthira o justo por todos os meios em seu poder. De fato, ó filho de Prishata, eu nunca deveria colocar minha ida até Arjuna e Satyaki acima do meu dever de proteger o rei. O rei Yudhishthira, no entanto, me mandou ir, eu não me atrevo a contradizê-los. Eu irei para lá onde o soberano dos Sindhus está, às portas da morte. Eu devo, com total exatidão, agir segundo as palavras de meu irmão Arjuna e de Satyaki dotado de grande inteligência. Tu deves, portanto, vigorosamente determinado em batalha, proteger Yudhishthira o filho de Pritha hoje. De todas as tarefas, esse é teu maior dever em batalha. Assim endereçado por Vrikudara, ó monarca, Drishtadyumna respondeu, eu farei o que tu desejas. Vá, ó filho de Pritha, sem qualquer ansiedade do tipo. Sem matar Drishtadyumna em batalha, Drona nunca será capaz de humilhar o rei Yudhishthira no combate. Transferindo dessa maneira o filho real de Pandu para Drishtadyumna, e saudando seu irmão mais velho, Bhimazena procedeu em direção ao local onde Palguna estava. Antes de dispensá-lo, no entanto, o rei Yudhishthira o justo, ó Bharata, abraçou Bhimazena e cheirou sua cabeça e proferiu bênçãos auspiciosas sobre ele. Depois de circungirar diversos brahmanas, gratificados com culto e presentes, e tocando os 8 tipos de artigos auspiciosos, e bebendo mel Kairataka, aquele herói, os cantos de cujos olhos tinham se tornado vermelhos em excitação, sentiu sua força ser dobrada. Os brahmanas realizaram cerimônias propiciatórias para ele. Vários presságios, indicativos de sucesso, o saudaram. Contemplando-os, ele sentiu o prazer da vitória antecipada. Ventos favoráveis começaram a soprar e indicar seu sucesso. Então o poderosamente armado Bhimazena, o mais notável dos guerreiros em carros, vestido em armadura, enfeitado com brincos e angadas, e suas mãos envolvidas em proteções de couro, subiu em seu próprio carro excelente. Sua cota de malha cara, feita de aço preto e ornada com ouro, parecia com uma nuvem carregada com relâmpago. Seu corpo estava belamente coberto com mantos amarelos e vermelhos e pretos e brancos. Usando uma couraça colorida que protegia também seu pescoço, Bhimazena parecia resplandecente como uma nuvem enfeitada com um arco-íris. Quando Bhimazena estava prestes a partir contra tuas tropas pelo desejo de lutar, os sons violentos de Panchajanya foram ouvidos mais uma vez. Ouvindo aqueles sons altos e terríveis, capazes de encher os 3 mundos de temor, o filho de Dharma dirigiu-se novamente a Bhimazena, dizendo, lá, o herói Vrishni está soprando sua concha violentamente. De fato, aquele príncipe das conchas está enchendo a terra e o céu com seu som. Sem dúvida, Savyasashin tendo caído em grande perigo, o portador do disco e da massa está lutando com todos os Kurus. Sem dúvida, a venerável Kunti, e Draupadi, e Subhadra, estão todas, com seus parentes e amigos, vendo hoje presságios muito inauspiciosos. Portanto, ó Bhima, vá rapidamente para lá onde Dhananjaya está. Todos os pontos do horizonte, ó Partha, parecem vazios para os meus olhos por causa do meu desejo insatisfeito de ver Dhananjaya e devido também a Satyavata. Repetidamente incitado por seu superior para ir, o filho valente de Pandu, Bhimazena, ó rei, envolvendo suas mãos em proteções de couro, pegou o seu arco. Incitado por seu irmão mais velho, aquele irmão, Bhimazena, que era dedicado ao bem de seu irmão, fez baterias serem batidas. E Bhima soprou sua concha com força também e proferido rugidos leoninos, começou a vibrar seu arco. Desanimando os corações de heróis hostis por meio àqueles rugidos leoninos, e assumindo uma forma terrível, ele avançou contra seus inimigos. Corcéis velozes e bem domados da raça principal, relinchando furiosamente, o levaram. Dotados da velocidade do vento ou do pensamento, suas rédeas eram seguradas por Visoka. Então o filho de Pritha, puxando a corda do arco com grande força, começou a oprimir a dianteira da ordem de batalha hostil, mutilando e perfurando os combatentes lá.
E quando aquele herói de braços fortes prosseguiu, os bravos Panchalas e os Somakas seguiram atrás dele, como os celestiais seguindo Magavati. Então os irmãos do Sasana e Chitrasena, e Kundabedin e Vivnisati, e Durmuka e Dusa e Sala, e Vinda e Anuvinda e Sumuka e Dirgavau e Sudarsana, e Suaska e Sushena, e Dirgaloshana, e Abaya e Raudrakarma e Suvarma e Durvimoshana, se aproximando, cercaram Bhimazena. Esses principais dos guerreiros em carros, esses heróis, todo parecendo resplandecentes, com suas tropas e seguidores, firmemente determinados a lutar, avançaram contra Bhimazena. Aquele heróico e poderoso guerreiro em carro, o filho de Kunti Bhimazena de grande coragem, cercado dessa maneira, lançou seus olhos neles, e avançou contra eles com a impetuosidade de um leão contra animais menores. Aqueles heróis, mostrando armas celestes e poderosas, cobriram Bhima com flechas, como nuvens cobrindo o sol nascente. Ultrapassando todos aqueles guerreiros com impetuosidade, Bhimazena avançou contra a divisão de Drona, e cobriu a tropa de elefantes à frente dele com chuvas de flechas. O filho do deus do vento, mutilando com suas flechas quase num abrir e fechar de olhos aquela divisão de elefantes, dispersou-a em todas as direções. De fato, como animais apavorados na floresta pelo rugido de um saraba, aqueles elefantes fugiram todos, proferindo gritos terríveis. Passando por aquela área com velocidade, ele então se aproximou da divisão de Drona. Então o preceptor deteve seu progresso, como o continente resistindo às ondas do mar. Sorridente, ele atingiu o filho de Pandu em sua testa com uma flecha. Nisso, o filho de Pandu parecia resplandecente como o sol com raios ascendentes. O preceptor pensou que Bhima iria mostrar respeito por ele como Palguna tinha feito antes. Dirigindo-se a Vrikudara, portanto, ele disse: ó Bhimazena, está além do teu poder entrar na hoste hostil, sem derrotar a mim, teu inimigo, em batalha, ó alto de força imensa. Embora Krishna com teu irmão mais novo tenham entrado nessa hoste com minha permissão, tu mesmo, no entanto, nunca conseguirás fazer isso. Ouvindo essas palavras do preceptor, o intrépido Bhima, cheio de raiva, e seus olhos vermelhos como sangue ou cobre polido, respondeu rápido para Drona, dizendo: ó o patife de um Brahmana, não pode ser que Arjuna tenha entrado nessa hoste com tua permissão. Ele é invencível. Ele penetraria na hoste comandada pelo próprio Sakra. Se ele te ofereceu culto reverente, foi somente para te honrar. Mas saiba, ó Drona, que eu não sou compassivo como Arjuna. Por outro lado, eu sou Bhimazena, teu inimigo. Nós te consideramos como nosso pai, preceptor, e amigo. Nós nos consideramos como teus filhos. Pensando dessa maneira, nós sempre nos humilhamos em direção a ti. Quando, no entanto, tu usas tais palavras conosco hoje, parece que tudo aquilo está alterado. Se tu te consideras como nosso inimigo, que seja como tu pensas. Sendo ninguém mais do que Bhima, eu logo agirei em direção a ti como eu devo em direção a um inimigo. Dizendo isso, Bhima gerando uma massa, como o próprio destruidor gerando sua massa fatal, arremessou-a, ó rei, em Drona. Drona, no entanto, tinha rapidamente pulado de seu carro, e garantido sua segurança, pois aquela massa prensou no solo o carro de Drona, com seus corcéis, motorista, e estandarte. Então Bhima subjugou guerreiros numerosos como a tempestade, despedaçando árvores com sua força. Então aqueles teus filhos mais uma vez cercaram aquele principal dos guerreiros em carros. Enquanto isso, Drona, aquele principal dos batedores, subindo em outra carruagem, procedeu para a entrada da ordem de batalha e ficou lá para o combate. Então, ó rei, o furioso Bhima de grande destreza cobriu a divisão de carro em sua frente com chuvas de flechas. Então aqueles poderosos guerreiros em carros, teus filhos, assim atacados em batalha, dotados como eles eram de grande força, lutaram com Bhima pelo desejo de vitória. Então Dussasana, excitado com cólera, arremessou em Bhimazena um dardo afiado feito totalmente de ferro, desejando matar o filho de Pandu. Bhima, no entanto, cortou em dois aquele dardo ameaçador arremessado por teu filho, quando ele corria em direção a ele.
Essa façanha pareceu muito admirável. O poderoso filho de Pandu, então, com 3 outras flechas afiadas, matou os 3 irmãos Kundabedin e Sushena e Dirganetra. E, novamente, entre aqueles teus filhos heróicos lutando com ele, Bhima matou o heróico Vrindaraka, aquele aumentador da fama dos Kurus. E outra vez, com 3 outras flechas, Bhima matou 3 outros filhos teus, isto é, Abhaya e Raudrakarma e Durvimoshana. Assim massacrados, ó rei, por aquele guerreiro poderoso, teus filhos cercaram Bhima, aquele principal dos batedores, por todos os lados. Eles então despejaram suas flechas sobre aquele filho de Pandu, de atos terríveis, como as nuvens no fim do verão despejando torrentes de chuva no leito da montanha. Aquele matador de hostes, o herdeiro de Pandu, recebeu aquela chuva de flechas como uma montanha recebendo uma chuva de pedras. De fato, o heróico Bhima não sentiu dor. Então o filho de Kunti, sorrindo, despachou por meio de suas flechas teus filhos Vinda e Anuvinda e Suvarman para a residência de Yama. Então o filho de Pandu, ó touro da raça Bharata, rapidamente perfurou naquela batalha teu filho heróico Sudarshan. O último, nisso, caiu e expirou. Dentro de um tempo muito curto, o filho de Pandu, lançando seus olhares naquela tropa de carros a fez por meio de suas flechas fugir em todas as direções. Então como um bando de veados assustado pelo estrépito de rodas de carro, ou um grito alto, teus filhos, naquela batalha, ó rei, afligidos com medo de Bhimazena, se dividiram e fugiram de repente. O filho de Kunti, no entanto, perseguiu aquela grande tropa de teus filhos, e começou, ó rei, a perfurar os Kauravas de todos os lados. Teus soldados, ó monarca, assim massacrados por Bhimazena, fugiram da batalha, evitando o filho de Pandu incitando seus próprios corcéis excelentes à sua maior velocidade. O poderoso Bhimazena então, tendo derrotado eles em batalha, proferiu rugidos leoninos e fez um grande barulho por bater em seu peito. E o poderoso Bhima, tendo feito também um barulho violento com suas palmas, e assim assustado aquela tropa de carros e os principais dos guerreiros que estavam nela, foi em direção à divisão de Drona, ultrapassando aquela tropa de carros a qual ele tinha derrotado. Capítulo 127. Yudhishthira fica aliviado ao ouvir gritos de Arjuna e Bhima. Sanjaya disse: depois que o filho de Pandu tinha atravessado aquela tropa de carros, o preceptor Drona, sorrindo, cobriu-o com chuvas de setas, desejoso de impedir seu progresso. Frustrando tua tropa então com seus poderes de ilusão, e bebendo, por assim dizer, aquelas flechas disparadas do arco de Drona, Bhimazena avançou contra aqueles irmãos teus filhos. Então muitos reis, que eram todos grandes arqueiros, instigados por teus filhos, avançando impetuosamente, começaram a circundá-lo. Cercado por eles, ó Bharata, Bhima rindo naquele momento e proferido um rugido leonino, pegou e arremessou neles com grande força uma massa ardente e destrutiva de tropas hostis. Aquela massa de força adamantina, arremessada como o trovão de Indra pelo próprio Indra, esmagou, ó rei, teus soldados em batalha. E ela pareceu encher, ó rei, a terra inteira com barulho alto. E brilhando em esplendor, aquela massa ardente inspirou teus filhos com medo. Vendo aquela massa de rumo impetuoso e dotada de lampejos de relâmpago, correndo em direção a eles, teus guerreiros fugiram, proferindo gritos terríveis. E por causa do som insuportável, ó majestade, daquela massa ameaçadora, muitos homens caíram onde eles estavam, e muitos guerreiros em carros também caíram de seus carros. Massacrados por Bhimazena armado com a massa, teus guerreiros fugiram apavorados da batalha, como veados atacados por um tigre. O filho de Kunti, desbaratando em batalha aqueles valorosos inimigos dele, impetuosamente cruzou aquela tropa como garuda de belas penas. Enquanto Bhimazena, aquele líder de líderes de divisões de carros, estava empenhado em tal carnificina, o filho de Bharadvaja, ó rei, avançou nele. E Drona, reprimindo Bhima por meio de suas chuvas de flechas, proferiu de repente um rugido leonino que inspirou os Pandavas com medo.
A batalha que teve lugar entre Drona e Bhima de grande alma foi, ó rei, furiosa e terrível e parecia o combate entre os deuses e os asuras de antigamente. Heróicos guerreiros a centenas e milhares naquela batalha foram mortos pelas flechas afiadas, disparadas do arco de Drona. O filho de Pandu então, pulando de seu carro fechou seus olhos, ó rei, e avançou a pé com grande velocidade em direção ao carro de Drona. De fato, como um touro aguenta facilmente uma chuva pesada, assim mesmo aquele tigre entre homens, Bhima, aguentou aquela torrente de flechas do arco de Drona. Atacado naquela batalha, ó majestade, por Drona, o poderoso Bhima, agarrando o carro de Drona pelo varal, jogou-o no chão com grande força. Assim derrubado em batalha, ó rei, Drona, no entanto, subindo rapidamente em outro carro, foi para a entrada da formação de combate, seu motorista incitando seus cavalos naquele momento com grande velocidade. Aquela façanha, alto da família de Kuru, realizada por Bhimazena, pareceu muito extraordinária. O poderoso Bhima, então, subindo em seu próprio carro, avançou impetuosamente em direção ao exército do teu filho. E ele oprimiu os kshatriyas em batalha, como uma tempestade despedaçando fileiras de árvores. De fato, Bhima prosseguiu, resistindo aos guerreiros hostis como a montanha resistindo às ondas do mar. Atacando então as tropas Boja que eram protegidas pelo filho de Rídika, Bhimazena, ó rei, a oprimiu muito, e passou através dela. Assustando os soldados hostis com o som de suas palmas, ó majestade, Bhima subjugou eles todos como um tigre subjugando um rebanho de touros. Atravessando a divisão Boja e aquela dos Kamvojas também, e incontáveis tribos de Mlechas também, que eram todos hábeis em combate, e vendo aquele poderoso guerreiro em carro, Satyaki, empenhado na batalha, Bhimazena, o filho de Kunti, ó monarca prosseguiu resolutamente e com grande velocidade, desejoso de ter uma visão de Dhananjaya. Ultrapassando todos os teus guerreiros naquela batalha, o filho de Pandu então avistou o poderoso guerreiro em carro Arjuna engajado no combate. O valente Bhima, aquele tigre entre homens, vendo Arjuna aplicando sua bravura para a morte do soberano dos Sindhus, proferiu um grito alto, como, ó monarca, as nuvens rebombando na estação das chuvas. Aqueles gritos terríveis de Bhimazena que rugia, alto da linhagem de Kuru, foram ouvidos por Arjuna e Vasudeva no meio da batalha. Ambos aqueles heróis, ouvindo simultaneamente aqueles gritos do poderoso Bhima, gritaram repetidamente pelo desejo de ver Vrikudara. Então Arjuna proferindo um rugido alto, e Madhava também fazendo o mesmo, se movimentaram rapidamente em batalha como um par de touros rugindo. Ouvindo então aquele rugido de Bhimazena, como também aquele de Palguna armado com o arco, Yudhishthira, o filho de Dharma, ó rei, ficou muito satisfeito. E o rei Yudhishthira, ouvindo aqueles sons de Bhima e Arjuna, teve sua ansiedade dissipada. E o senhor Yudhishthira repetidamente desejou sucesso para Dhananjaya em batalha. Enquanto o feroz Bhima estava rugindo dessa maneira, o poderosamente armado Yudhishthira, o filho de Dharma, aquele mais notável dos homens virtuosos, sorridente refletiu um momento e assim pôs em palavras os pensamentos que inspiravam seu coração: ó Bhima, tu realmente me enviaste a mensagem. Tu realmente obedeceste às ordens de teu superior. Ó filho de Pandu, nunca podem ter vitória aqueles que têm a ti como seu inimigo. Por boa sorte é que Dhananjaya, capaz de disparar o arco até com sua mão esquerda, vive ainda. Por boa sorte, o heróico Satyaki também, de destreza incapaz de ser frustrada, está são e salvo. Por boa sorte, é que eu ouço ambos Vasudeva e Dhananjaya proferido esses rugidos. Ele que tendo derrotado o próprio Sakra em batalha, satisfez o transportador de libações sacrificais, aquele matador de inimigos, Palguna, por boa sorte, ainda está vivo nessa batalha. Ele, confiando no poder de cujas armas todos nós estamos vivos, aquele matador de exércitos hostis, Palguna, por boa sorte, ainda vive.
Ele por quem com a ajuda de um único arco os Nivatakavashas foram subjugados, aqueles da Navas, isto é, que não podiam ser derrotados pelos próprios deuses. Ele, Partha, por boa sorte, ainda vive. Ele que derrotou na cidade de Matsya todos os Kauravas reunidos juntos para capturar o gado de Virata, aquele Partha, por boa sorte, ainda vive. Ele que, pelo poder de suas armas, matou 14.000 dos Kalakeyas, aquele Partha, por boa sorte, ainda vive. Ele que, por causa de Duryodhana, tinha vencido, pela energia de suas armas, o rei poderoso dos Gandharvas, aquele Partha, por boa sorte, ainda vive. Enfeitado com diadema e guirlandas de ouro, dotado de grande força, tendo corcéis brancos unidos ao seu carro e o próprio Krishna como seu quadrigário, aquele Palguna, sempre querido para mim, por boa sorte, ainda vive. Queimando com aflição por conta da morte de seu filho, se esforçando para realizar um feito muito difícil, e até agora procurando matar Jayadratha, pai, ele que fez aquele voto, Dhananjaya, ele conseguirá matar o soberano dos Sindhus em batalha. Depois que ele, protegido por Vasudeva, tiver cumprido aquela promessa dele, eu verei novamente aquele Arjuna, antes do sol se pôr. O soberano dos Sindhus, que é dedicado ao bem-estar de Duryodhana, posto por Palguna, irá alegrar seus inimigos. O rei Duryodhana, vendo o soberano dos Sindhus morto em batalha, fará as pazes conosco. Vendo seu irmão morto em batalha por Bhimasena, o perverso Duryodhana fará as pazes conosco. Contemplando outros grandes guerreiros jazendo prostrados sobre a superfície da terra, o pecaminoso Duryodhana cederá ao remorso. Nossas hostilidades não cessarão com o sacrifício único de Bhishma. Aquele Suryodhana fará as pazes conosco para salvar o resto do que ainda resta para ele e nós. Diversas reflexões desse tipo passaram pela mente do rei Yudhishthira, que estava dominado pela compaixão. Enquanto isso, a batalha entre os Pandavas e os Kauravas continuava furiosamente. Capítulo 128. Bhima brevemente detido por Karna. Dhritarashtra disse: enquanto o poderoso Bhimasena estava proferindo aqueles gritos altos profundos como o rugido das nuvens ou ribombos de trovão, quais heróis do nosso lado o cercaram? Eu não vejo aquele guerreiro, ó Sanjaya, nos 3 mundos, que seja capaz de ficar diante do enfurecido Bhimasena em batalha. Eu, ó filho, não vejo aquele que possa permanecer no campo de batalha na frente de Bhimasena armado com massa e parecendo a própria morte. Quem resistirá diante daquele Bhima, não excetuando o próprio Sakra, que destrói um carro com um carro e um elefante com um elefante? Isto é, usando carros e elefantes como armas para destruir carros e elefantes. Quem, entre aqueles dedicados ao bem-estar de Duryodhana, ficaram em batalha diante de Bhimasena excitado com raiva e empenhado em massacrar meus filhos? Quem foram aqueles homens que se colocaram em batalha na frente de Bhimasena, empenhado em consumir meus filhos como um incêndio florestal consumindo folhas e palhas secas? Quem foram eles que cercaram Bhima em batalha, vendo meus filhos mortos por ele um após outro como a própria morte liquidando todas as criaturas? Eu não temo tanto Arjuna, ou Krishna, ou Satyaki, ou ele que nasceu do fogo sacrificial Drishtadyumna, tanto quanto eu temo Bhima. Diga-me, ó Sanjaya, quem foram aqueles heróis que avançaram contra aquele fogo ardente, representado por Bhima, o qual consumia meus filhos dessa maneira? Sanjaya disse: enquanto o poderoso guerreiro em carro Bhimasena estava proferindo aqueles fugidos, o poderoso Karna, incapaz de tolerá-los, avançou nele com um grito alto, esticando seu arco com grande força. De fato, o poderoso Karna, desejoso de lutar, mostrou sua força e impediu o progresso de Bhima como uma árvore alta resistindo à tempestade. O heróico Bhima também, vendo o filho de Vikartana diante dele, subitamente se inflamou com fúria e disparou nele com grande força muitas flechas afiadas, em pedra. Karna recebeu todas aquelas flechas e disparou muitas em retorno. Naquele combate entre Bhima e Karna, ouvindo os sons de suas palmas, os membros de todos os combatentes, guerreiros em carros, e cavaleiros que lutavam, começaram a tremer.
De fato, ouvindo os rugidos terríveis de Bhimazena no campo de batalha, mesmo todos os principais dos kshatriyas consideraram a terra inteira e o céu como estando cheios com aquele barulho. E pelos estrépitos violentos emitidos pelo filho de grande alma de Pandu, os arcos de todos os guerreiros naquela batalha caíram no chão. E corcéis e elefantes, ó rei, descoroçoados, expeliram urina e fezes. Vários presságios terríveis de mal então fizeram seu aparecimento. O céu estava coberto com bandos de urubus e cancas durante aquele combate terrificante entre Bhima e Karna. Então Karna atingiu Bhima com 20 flechas, e rapidamente perfurou o quadrigário do último também com 5. Sorrindo, o poderoso e ativo Bhima então, naquela batalha, disparou em Karna 64 flechas. Então Karna, ó rei, disparou 4 flechas nele. Bhima, por meio de suas flechas retas, cortou-as em muitos fragmentos, ó rei, mostrando sua agilidade de mão. Então Karna o cobriu com chuvas densas de setas. Assim coberto por Karna, o poderoso filho de Pandu, no entanto, cortou o arco de Karna no cabo e então perfurou Karna com 10 setas retas. O filho de Suta então, aquele poderoso guerreiro em carro de feitos terríveis, pegando outro arco e encordoando-o rapidamente, perfurou Bhima naquela batalha com muitas flechas. Então Bhima, excitado com raiva, atingiu o filho de Suta com grande força no peito com 3 flechas retas. Com aquelas flechas fincadas em seu peito, Karna parecia belo, ó touro da raça Bharata, como uma montanha com 3 topos altos. Assim perfurado por flechas poderosas, sangue começou a fluir de seus ferimentos, como torrentes de greda vermelha líquida descendo pelo leito de uma montanha. Atormentado por aquelas flechas disparadas com grande força, Karna ficou um pouco agitado. Fixando uma flecha então em seu arco, ele perfurou Bhima novamente, ó majestade. E mais uma vez ele começou a disparar flechas a centenas e milhares. Coberto de repente com flechas por aquele arqueiro firme, ou seja, Karna, o filho de Pandu, rindo, cortou a corda do arco de Karna. E então como uma flecha de cabeça larga ele despachou o quadrigário de Karna para a residência de Yama. E aquele poderoso guerreiro em carro, Bhima, privou os 4 corcéis também de Karna de suas vidas. O poderoso guerreiro em carro Karna então pulando rapidamente, ó rei, de seu carro 100 cavalos, subiu no carro de Vrishasena. O valente Bhimazena então, tendo vencido Karna em batalha, proferiu um grito alto profundo como o rugido das nuvens. Ouvindo aquele rugido, ó Bharata, Yudhishthira ficou muito satisfeito, sabendo que Karna tinha sido vencido por Bhimazena. E os combatentes do exército Pandava sopraram suas conchas de todos os lados. Seus inimigos, teus guerreiros, ouvindo aquele barulho, rugiram ruidosamente. Arjuna esticou Gandiva, e Krishna soprou Panchajanya. Abafando, no entanto, todos aqueles sons, o barulho feito por Bhima rugindo, foi, ó rei, ouvido por todos os combatentes, ó majestade. Então aqueles 2 guerreiros, Karna e Bhima, cada um atingiu outro com flechas retas. O filho de Radha, no entanto, disparava flechas brandamente, mas o filho de Pandu disparava as suas com grande força. Capítulo 129. Drona e Duryodhana decidem ajudar Jayadratha. Sanjaya disse: depois que aquele exército tinha sido derrotado dessa maneira, e Arjuna e Bhimazena tinham ido atrás do soberano dos Sindhus, teu filho Duryodhana procedeu em direção a Drona. E Duryodhana foi até o preceptor, em seu único carro, pensando, a caminho, em diversos deveres. Aquele carro do teu filho, dotado da velocidade do vento ou do pensamento, procedeu com grande celeridade em direção a Drona. Com olhos vermelhos de raiva, teu filho se dirigiu ao preceptor e disse: ó opressor de inimigos, Arjuna e Bhimazena, e o invicto Satyaki, e muitos poderosos guerreiros em carros, derrotando todas as nossas tropas, conseguiram se aproximar do soberano dos Sindhus. De fato, aqueles poderosos guerreiros em carros, que subjugaram todas as tropas, eles mesmos invictos, estão lutando lá mesmo.
Ó concessor de honras, como tu foste ultrapassado por ambos Satyaki e Bhima. Ó o principal dos Brahmanas, essa tua derrota nas mãos de Satyavata, de Arjuna, e de Bhimazena, é como a secagem do oceano, muito surpreendente neste mundo. As pessoas estão perguntando ruidosamente, como, de fato, pode Drona, aquele mestre da ciência de armas, ser derrotado? Assim mesmo todos os guerreiros estão falando em depreciação de ti. A destruição é indubitável para minha pessoa sem sorte em batalha, quando 3 guerreiros em carros, ó o tigre entre homens, te ultrapassaram em sucessão. Quando, no entanto, tudo isso aconteceu, nos diga o que tu tens a dizer sobre o assunto que nos espera. O que aconteceu, é passado. Ó concessor de honras, pense agora no que resta. Diga rapidamente o que deve ser feito em seguida pelo soberano dos Sindhus na presente ocasião, e que o que tu digas seja rapidamente e devidamente executado. Drona disse: escute, ó grande rei, o que eu, tendo refletido muito, te digo sobre o que deve ser feito agora. Até agora somente 3 grandes guerreiros em carros entre os Pandavas nos ultrapassaram. Nós temos tanto a temer atrás daqueles 3 como nós temos a temer à frente deles. O temor atrás deles era do exército Pandava. O temor à frente deles era dos guerreiros em carros que tinha conseguido entrar na Hoste Kurula. No entanto, onde Krishna e Dhananjaya estão, nosso receio deve ser maior. O exército Bharata tem sido atacado de frente e de trás. Nessa situação, eu penso, a proteção do soberano dos Sindhus é nosso primeiro dever. Jayadratha, com medo de Dhananjaya, merece antes de tudo mais ser protegido por nós. Os heróicos Yudhana e Vrikudara ambos partiram contra o soberano dos Sindhus. Tudo isso que tem acontecido é o resultado daquela partida de dados concebida pelo intelecto de Sakuni. Nem vitória nem derrota ocorreu na assembleia de jogo. Agora que nós estamos engajados neste esporte, haverá vitória ou derrota. Aquelas coisas inocentes com as quais Sakuni antigamente jogou na Assembleia Kuru e as quais ele considerava como dados, eram, na verdade, flechas invencíveis. Realmente, lá onde, ó Majestade, os Kauravas estavam congregados, eles não eram dados, mas flechas terríveis capazes de mutilar seus corpos. No momento, no entanto, ó rei, conheça os combatentes como jogadores, essas flechas como dados, e o soberano dos Sindhus, sem dúvida, ó monarca, como a aposta, nesse jogo de batalha. De fato, Jayadratha é a grande aposta interessados na qual nós estamos jogando hoje com o inimigo. Sob as circunstâncias, portanto, ó monarca, todos nós nos tornando indiferentes às nossas próprias vidas, devemos fazer os devidos arranjos para a proteção do soberano dos Sindhus em batalha. Envolvidos como nós estamos no nosso atual esporte, é aqui que nós teremos vitória ou derrota, aqui, onde aqueles grandes arqueiros estão protegendo o soberano dos Sindhus. Vá para lá, portanto, com velocidade, e proteja aqueles protetores de Jayadratha. Quanto a mim mesmo, eu ficarei aqui, para despachar outros para a presença de Jayadratha e deter os Panchalas, os Pandus e os Srinjayas reunidos. Assim mandado pelo preceptor, Duryodhana foi rapidamente para o local indicado com seus seguidores, resolutamente se dirigindo para o cumprimento de uma tarefa difícil. Os 2 protetores das rodas do carro de Arjuna, isto é, os príncipes Panchala, Udamani e Uttamaujas, estavam naquele momento procedendo em direção a Savyasachin pelas margens da formação de combate Kuru. Tu podes te lembrar, ó rei, que antes quando Arjuna entrou na tua hoste pelo desejo de lutar, aqueles 2 príncipes, ó monarca, tinham sido detidos em seu progresso por Kritavarma. Agora, o rei Kuru os viu procedendo pelas bordas de sua hoste. O poderoso Duryodhana da linhagem de Bharata não perdeu tempo em se envolver em um combate violento com aqueles 2 irmãos que assim avançavam furiosamente. Aqueles 2 principais dos Kshatriyas, reputados como poderosos guerreiros em carros, então avançaram naquela batalha em Duryodhana, com arcos esticados. Udamani perfurou Duryodhana com 20, e seus 4 corcéis com 4 flechas. Duryodhana, no entanto, com uma única flecha, cortou o estandarte de Udamani.
E teu filho então cortou o arco do último também com outra flecha. E então, como uma flecha de cabeça larga, o rei Kuru derrubou o quadrigário de Ildamanil de seu nicho no carro. E então ele perfurou os 4 corcéis do último com 4 flechas. Então Ildamanil, excitado com cólera, rapidamente disparou, naquela batalha, 30 flechas no centro do peito de teu filho. Então Tamaújas também, excitado com cólera, perfurou o quadrigário de Duryodhana com flechas ornadas com ouro, e o despachou para a residência de Yama. Duryodhana também, ó monarca, então matou os 4 corcéis, como também os 2 quadrigários Parshni de Tamaújas, o príncipe dos Panchalas. Então Tamaújas, naquela batalha, ficando sem cavalos e sem motorista, subiu rapidamente no carro de seu irmão, Ildamanil. Subindo no carro de seu irmão, ele atingiu os corcéis de Duryodhana com muitas flechas. Mortos por elas, aqueles corcéis caíram no chão. Após a queda de seus corcéis, o valente Ildamanil então, por meio de uma arma poderosa, rapidamente cortou o arco de Duryodhana e então com outra flecha, sua proteção de couro. Aquele touro entre homens então, teu filho, pulando daquele carro sem corcéis e sem motorista, pegou uma massa e procedeu contra os 2 príncipes de Panchala. Vendo aquele subjugador de cidades hostis avançando furioso dessa maneira, ambos Ildamanil e o Tamaújas pularam do terraço de seu carro. Então Duryodhana, armado como ele estava com uma massa, prensou no solo com aquela massa aquele principal dos carros equipado com ouro, com corcéis e motorista e bandeira. Teu filho então, aquele opressor de inimigos, tendo assim esmagado aquele carro, sem cavalos e sem motorista como ele mesmo estava, subiu rapidamente no carro do rei dos Madras. Enquanto isso, aqueles 2 poderosos guerreiros em carros, aqueles 2 principais príncipes Panchala, subindo em 2 outros carros, procederam em direção a Arjuna. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.